Saudações, amada família, paz, graça e prosperidade seja com todos. E se a graça de Deus for um oceano, o meu desejo é que todos vocês, todos nós, nos afoguemos nesse oceano. E estamos aqui mais uma vez, para aprendermos a palavra de Deus. E nós, na nossa primeira lição, aprendemos sobre a Bíblia. E foi verdadeiramente uma maravilha saber quem escreveu a Bíblia, em quantas partes está dividida a Bíblia e o que é que nós podemos encontrar na mesma Bíblia. Para mim, foi uma verdadeira bênção. E nesta nossa segunda lição, vamos aprender um pouquinho sobre Deus. A questão que se coloca seria: será que Deus existe? Na verdade, na semana passada, ou na lição passada, eu lancei aqui no final da nossa lição que Deus ele não existe, porque tudo aquilo que existe, um certo dia não existia e possivelmente se existe hoje, amanhã não existirá mais. Se nós pegarmos no telefone que nós usamos, ontem possivelmente o mesmo telefone que nós usamos era antes de existir, era antes de ser fabricado. Hoje existe, nós usamos e amanhã possivelmente não existirá mais. Então, Deus, ele não existe, Deus, ele é. Mas a questão na mesma fica: será que Deus existe? Ou Deus é? Deus está no meio de nós? A resposta para essa questão de será que Deus existe é tão simples, meu amado. Eu quero te convidar aí no teu lugar a olhar para a tua volta. Olha só as cores, as formas. Olha a sucessão dos dias e das noites. Se possível, sai um pouquinho para fora, olha as estrelas, os planetas, olhe tudo aquilo que está a acontecer ao teu redor e ao nosso redor. Já reparou que tudo isso é genuíno? Não houve cópia nem imitação. Só um ser superior, super inteligente, super humano poderia ter criado tudo isto que existe e que nos rodeia. E esse ser supremo é Deus. No livro de Salmos, capítulo 19, no versículo 1, a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento dos céus anuncia as obras das suas mãos. Tantas toneladas uma nuvem pesa, mas essas mesmas nuvens estão firmes lá, elas não caem. E elas nem estão coladas no céu. Elas estão sobre um espaço. Existem três tipos de céu, existe o céu cósmico, céu trono da graça e por aí adiante. Hoje nós estamos aqui a falar dos céus. Mas as nuvens, elas estão no meio, elas não caem, embora elas pesam tantas toneladas. Quer dizer que existe uma força extraordinária, uma força superior, uma força de um poder sobrenatural que segura nessas nuvens para que elas não possam cair. Então, essa força só vem de um único ser, que é o Senhor. Quando nós falamos de Deus, há necessidade de nós aprendermos um pouquinho sobre a natureza de Deus. Na natureza de Deus, nós vamos aprender que Deus ele é espírito. Ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Por essa razão que normalmente nós oramos por alguém que está distante de nós, está noutra província, noutro país, noutro continente. Nós pedimos a Deus para que abençoe aquela pessoa e, na verdade, no mesmo instante, o Senhor Deus, através da pessoa do Espírito Santo, ele estende a mão e abençoa aquela pessoa. Por quê? Porque Deus ele é espírito, ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Ele também, além de ser espírito, ele é omnipotente. Isto quer dizer que ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Se existir outro lugar onde está a ensinar a palavra, aprender a palavra, esse mesmo Deus, ele está lá. Então, essa é a natureza dele. Na natureza de Deus também podemos perceber que Deus ele é eterno. Ele existia no tempo dos nossos antepassados, no tempo dos nossos avós, bisavós, no tempo dos profetas lá atrás, e ele ainda está conosco nos dias de hoje. Deus, ele também é uma pessoa. Uau, pastor, será que isso é verdade? Deus é uma pessoa mesmo? Se nós voltarmos para o livro de Gênesis, vamos encontrar a Bíblia logo no princípio. Deus já dizer assim: olha, e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então,
Deus, quando ele queria fazer o homem, ele fez a imagem dele, a semelhança dele. Então, com isso já é suficiente para percebermos que Deus é uma pessoa. O nosso Deus, ele conhece, ele sente, ele demonstra vontade, ele compreende os nossos sentimentos. Deus, ele conhece o nosso pensar, ele quer a nossa fidelidade. Deus também, ele é o único e verdadeiro. Não há outro Deus, só há um Deus só, né? É verdade. Essa é na verdade a natureza, essa é a natureza de Deus. Falando de Deus, nós também podemos aprender um pouquinho sobre os atributos de Deus. É verdade. Nos atributos vamos aprender que Deus, ele é omnipresente. Ele está em tudo e qualquer lugar. Ele está aqui onde eu estou a gravar esta mensagem, mas ele está aí onde você está. Diz a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23, no versículo 24: esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Porventura não encho eu os seus de terra? Veja só, Deus ele a falar: esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Porventura eu não encho os céus e a terra? Veja só o que a Bíblia diz. A Bíblia ainda diz mais, num dos versículos, que a Bíblia diz que só a perna de Deus, o pé do Senhor, ele consegue ocupar toda a terra. Então o nosso Deus, ele é tão grande, família. De tal forma que, sabes, mesmo quando ele chegou no Éden, ele começou a chamar Adão, 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 Adão. E Adão saiu: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, mas eu me escondi. Mas por que Adão? Porque eu estava nu, então não poderia aparecer. Não que Deus não tinha visto o Adão. Deus, ele viu o Adão. Mas Deus, ele ainda queria deixar o Adão ser, na verdade, Adão. Amém, família? Então, falando dos atributos de Deus, estamos a aprender que ele é omnipresente. Ele está em todo qualquer lugar. Está aqui, está onde você está, em todo qualquer lugar. Ele também é omnisciente. Ele conhece bem todas as coisas. Deus, ele conhece todas as coisas, de acordo com Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus sabe mesmo as pequenas coisas que nós tentamos esconder, no lugar mais escondido do nosso coração. Deus, ele sabe, família. Mas sempre há necessidade de nós abrirmos o nosso coração, nós falarmos para ele: Pai, é isto, mas aquilo. Mas Deus, ele conhece a intenção do Espírito, do nosso Espírito. Deus, ele olha o nosso coração. Deus, ele sabe tudo aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Presta atenção que a Bíblia diz que Deus, ele sonda os corações. Estamos a falar aqui de Deus, estamos a aprender sobre os atributos de Deus. Além de Deus, ele ser omnisciente, ele é também omnipresente. Nada é impossível para Deus. Ele é todo poderoso. Deus, ele é eterno, não está limitado no tempo. Antes que os montes nascessem, diz a palavra em Salmos 90, versículo 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vê, Deus, ele é eterno. Antes da existência de tudo, ele já existia. Ele já fazia as suas obras. Deus também, ele é mutável. Nós mudamos constantemente devido às circunstâncias, ao ambiente. Deus, porém, ele não muda. Por essa razão que ele disse em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor, não mudo. Esta é a afirmação que Deus faz a si próprio. Ele é o Senhor, ele não muda. Para além de ser imutável, Deus, ele é santo. Em Deus não há pecado, família. Em Deus não há maldade. Em Deus não há corrupção, não há mentira. Deus não concorda com estas coisas que na verdade nós fazemos, o pecado, isto, mas aquilo, a corrupção, a mentira. Deus, ele não concorda com isso, porque ele é santo. Mas Deus, ele ama todos nós. Deus, ele não ama o pecado, mas Deus, ele ama o pecador. Deus também é justo, é verdade. E Deus, ele é amor. Deus, ele não tem amor. O próprio Deus, ele é amor. Diz a palavra em 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Deus, ele é amor. Amém, família? Então, o amor de Deus consistiu em ele enviar Jesus Cristo, né? Ele é verdadeiramente o amor. Deus, ele não tem amor, ele é amor. De tal forma que ele, quando ele olhou para a terra, ele viu pessoas pecadoras, pessoas que na verdade não queriam saber nada dele. Ele lhes amou na mesma. Ele enviou Jesus Cristo. Jesus, ele veio e morreu por todos nós. Veja só. É grande amor, na verdade.
Ele nos amou. Ele sabia que ao enviar Jesus, as pessoas aqui na terra poderiam sim jogar pedras em Jesus, poderiam sim cuspir em Jesus, chicotear a Jesus, no final crucificar o homem. Mas mesmo assim, ele disse assim: olha, no meio de tantas essas pessoas, no meio de toda essa multidão que vai rejeitar a Jesus, que vai maltratar a Jesus, eu posso encontrar lá pessoas que tenham assim corações mansos, corações de adoradores, corações que desejam me servir. Na verdade, esses corações é o meu coração, é o teu coração, família. Então, falando de Deus, também para fechar a nossa lição, nós podemos falar também da trindade de Deus. Há um só Deus. Mas o que é, pastor? Então, por que fala-se em trindade? Por que diz que existe Jesus Cristo, é Deus, existe o Espírito Santo, é Deus, existe o Deus Pai? É verdade, essa é a trindade de Deus. Deus é o único só. Não existe três deuses. É o único, é um só Deus. Mas dentro dele, né, ele existe três. É o mesmo que um ser humano, uma pessoa. Se nós falarmos da trindade de Deus, nós vamos encontrar que dentro de um ser humano existe lá, o ser humano, ele é espírito, ele tem uma alma e ele vive dentro de um corpo. Essa é a trindade do homem. Ele é espírito, ele tem uma alma e ele vive dentro de um corpo. Mas quando nós pegamos já Deus, na trindade de Deus, existe o Deus Pai, existe Deus Filho e existe Deus, o Espírito Santo. Deus Pai é o Criador, Ele que criou tudo. Agora, Deus Filho, Ele é a palavra de Deus. Por essa razão que João diz assim, no livro de João capítulo 1, ele diz assim, João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Veja que Jesus, já antes dele descer aqui na terra, ser chamado Jesus, era chamado palavra, né? E quando Deus ele queria fazer o mundo, Ele não fez sozinho. Ele chamou Jesus, que é a palavra, e chamou o Espírito Santo, que é o poder. E ele diz assim, a Bíblia diz assim: e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, essa palavra está no plural, e façamos, quer dizer que ele não estava sozinho. Ele estava com Jesus e ele estava com o Espírito Santo. E façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, é Deus Pai, que é o Criador de todo o universo. Deus é Filho, que é Jesus Cristo. E também, mesmo se Deus Pai tivesse a vontade de criar o universo e tivesse o Espírito Santo, se não tivesse Jesus Cristo, nada teria acontecido. Por essa razão que a Bíblia diz assim: tudo que existe foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi criado se fez. Vamos ler João, família. Eu quero mesmo te convidar a ler o primeiro capítulo de João. Então, o Espírito Santo é o poder de Deus, é a essência de Deus, é a terceira pessoa de Deus. Se nós olharmos para a mesma Bíblia, nós vamos ver que nos anos passados, nos tempos passados, nos tempos do Velho Testamento, era a época de Deus, era Deus que operava naquela época. Era Deus, não era Jesus, era Deus. E depois o tempo foi passando, chegou a era em que era Jesus aqui na terra a reinar. Era Jesus que foi. Depois da era de Deus Pai, né, no tempo do Velho Testamento, foi Deus Pai que operava. Então, se nós vermos o tempo de Deus Pai em que Ele operava, os profetas, eles profetizavam, eles falavam da nova era. Falava da nova era que viria, era a era de Jesus Cristo. Então, depois veio a era de Jesus Cristo. Era Jesus a operar milagre aqui, a operar milagre acolá. Era a era dele. E mesmo esse mesmo Jesus Cristo, na era dele, ele já começou a falar da era do Espírito. Em João, ele começa a dizer assim: convém que eu vá. Não vos deixarei órfão, mas sim rogarei ao Pai para que vos dê o Consolador, a terceira pessoa de Deus. Esse mesmo Consolador não irá falar dele, mas de tudo aquilo que vos tenho ensinado. O Espírito de verdade vai vos revelar, né? Ele estava a falar da era do Espírito Santo. E quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo em Atos 2, ele desceu. Agora nós estamos a ver o tempo da graça, a era do Espírito Santo. Mas esse mesmo tempo da graça, o tempo do Espírito Santo, ele vai passar. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, quero acreditar que todos nós aprendemos isso nessas semanas em que estávamos a falar da segunda vinda de Jesus, né? A Bíblia diz que quando o Senhor ele voltar para levar a igreja, no arrebatamento, a igreja vai subir, os mortos vão ressuscitar, mas o Espírito Santo também ele vai subir.
Por essa razão que a Bíblia diz que haverá dor aqui na face da terra. As pessoas vão procurar morte, não vão encontrar. A pessoa vai tentar levar corda para se enforcar, não vai conseguir, a morte vai fugir. Por quê? Porque o Espírito Santo não estará mais aqui. Ao terminar de escutar esses áudios, peço que medite sobre Mateus capítulo 3, versículo 16 a 17, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 2 de Coríntios 13, capítulo 13, versículo de número 13. Termino por aqui. Continuação de uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário em que estiveres a ouvir este áudio.